Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 6 do livro de Daniel narra a famosa história de Daniel na Cova dos Leões, um relato que ilustra a fé inabalável de Daniel e a fidelidade de Deus em proteger aqueles que confiam nele. Este capítulo se passa no início do reinado de Dário, o medo após a queda do Império Babilônico e o estabelecimento do domínio Medo-Persa. A narrativa começa com Dário organizando seu governo sobre o vasto império. Ele decidiu nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Daniel se destacou tanto pela sua sabedoria e espírito excelente que Dário pensava em colocá-lo sobre todo o reino. A excelência de Daniel não passou despercebida, e isso provocou a inveja dos outros presidentes e sátrapas. Eles começaram a procurar uma maneira de acusar Daniel em relação à administração do reino, mas não puderam encontrar nenhuma falta ou erro nele, pois Daniel era fiel e não havia nele qualquer negligência ou corrupção. Desesperados, os adversários de Daniel perceberam que a única maneira de acusá-lo seria em relação à lei de seu Deus. Eles foram até o rei Dário e sugeriram que ele emitisse um decreto real e revogável, de acordo com a lei dos Medos e dos Persas, que proibia qualquer pessoa de fazer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. Quem violasse essa ordem seria lançado na Cova dos Leões. Dário, sem perceber as intenções malignas dos conspiradores, concordou com a proposta e assinou o decreto, tornando-o lei. Quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, ele não se escondeu nem tentou mudar seu comportamento. Em vez disso, ele continuou a fazer o que sempre fazia. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava, orava e dava graças ao seu Deus, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Daniel não se intimidou pela ameaça de morte, demonstrando sua fé inabalável e sua confiança no Deus de Israel. Os conspiradores, sabendo que Daniel era fiel a Deus, o flagraram orando e imediatamente foram denunciar ao rei. Eles lembraram ao rei sobre o decreto e a irrevogabilidade das leis dos Medos e dos Persas, e então acusaram Daniel de desobedecer à ordem real. Dário, ao ouvir a acusação, ficou profundamente aflito, pois reconheceu a armadilha que havia sido montada contra Daniel, mas não podia revogar o decreto. Durante todo o dia, ele procurou uma maneira de livrar Daniel, mas ao cair da noite, os homens pressionaram o rei a cumprir a lei. Relutantemente, Dário deu a ordem para que Daniel fosse lançado na Cova dos Leões. Antes de Daniel ser lançado, Dário expressou uma nota de esperança, dizendo: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Após lançar Daniel na cova, a pedra foi colocada sobre a boca da cova, e o rei selou a pedra com o seu selo e com o dos seus nobres, para que a decisão não pudesse ser alterada. Naquela noite, Dário não conseguiu dormir. Ele não quis comer e rejeitou a companhia de seus músicos, passando a noite em jejum e preocupação por Daniel. Ao amanhecer, o rei levantou-se apressadamente e foi até a Cova dos Leões. Com uma voz triste e ansiosa, ele chamou Daniel, perguntando se o seu Deus havia sido capaz de livrá-lo dos leões. Para a alegria e alívio de Dário, Daniel respondeu de dentro da cova, dizendo: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum." Daniel foi retirado da cova sem nenhum ferimento, pois confiara em seu Deus. O milagre do livramento de Daniel demonstrou o poder de Deus e sua capacidade de proteger aqueles que são fiéis a ele, mesmo nas situações mais perigosas. Dário, então, ordenou que os homens que haviam acusado Daniel fossem lançados na Cova dos Leões, junto com suas esposas e filhos. Antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões os dominaram e despedaçaram todos os seus ossos. Essa punição severa reforça a ideia de que o juízo de Deus é justo e que aqueles que tramam o mal contra os inocentes eventualmente enfrentam as consequências de seus atos. Depois desse evento, Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, declarando que todos deveriam temer diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, e o seu domínio é eterno.
Dário exaltou a Deus como aquele que livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e que havia livrado Daniel do poder dos leões. Essa proclamação é um testemunho poderoso da soberania de Deus e do impacto que a fé de uma pessoa pode ter sobre todo um reino. Por fim, o capítulo termina dizendo que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Essa prosperidade é uma evidência adicional da bênção de Deus sobre Daniel e do favor que ele gozou, mesmo em uma terra estrangeira, servindo a reis pagãos. O capítulo 6 de Daniel nos ensina várias lições valiosas. Primeiro, ele destaca a importância da integridade e da fé inabalável em Deus, mesmo quando enfrentamos leis e decretos injustos. Daniel não comprometeu sua devoção a Deus, mesmo diante da ameaça de morte, e Deus o honrou por sua fidelidade. Segundo, o capítulo nos mostra que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias e tem poder para livrar seus servos de qualquer perigo, por mais impossível que pareça. Por fim, vemos que Deus usa até mesmo as ações maliciosas de outros para cumprir seus propósitos e glorificar seu nome. A história de Daniel na Cova dos Leões continua a inspirar crentes em todo o mundo a confiar em Deus, a perseverar na fé e a permanecer firmes em sua devoção a Ele, independentemente das pressões e desafios que possam enfrentar. A fidelidade de Deus para com Daniel nos encoraja a crer que Ele também estará conosco em nossas provações e nos dará vitória quando confiamos nele completamente. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.